Bom, nesse tutorial a gente vai falar sobre as instalações sanitárias, tá? O primeiro ponto que é interessante acentuar é que o melhor é a gente fazer a instalação sanitária separada da instalação de água fria, tá? Aqui eu só coloquei junto aqui no mesmo arquivo, porque eu estou utilizando o mesmo arquivo para o tutorial, para todos os tutoriais, né? Mas o ideal é a gente criar um novo arquivo, claro, pode ser com o mesmo desenho, o mesmo projeto. Se quiser até copia o arquivo da água fria, né? Só apaga a tubulação de água fria. Por que isso? Porque senão a indicação pode ficar muito poluída, né? Pode dar conflito das tubulações também, a gente vai ficar lançando em alguns pontos parecidos, né? Pontos próximos ali. Então o ideal é a gente separar, até porque não tem uma conexão direta da tubulação de água fria com a tubulação de despejo sanitário, né? Tubulação de esgoto. Então o melhor é a gente fazer em arquivos separados. O próprio lançamento é bem parecido, tá? A gente vai trabalhar com tubulações, com aparelhos sanitários, né? No caso, no lugar das peças de utilização, são aparelhos sanitários. A gente vai colocar ralos e tal, mas o lançamento e a utilização das ferramentas é basicamente o mesmo, tá? Outra diferença é sobre o detalhe. O projeto de instalação sanitária ele não gera um detalhe isométrico, tá? A gente costuma trabalhar com detalhe em planta mesmo. E a diferença aqui, na verdade, como já vai ser em planta, é que no detalhe sanitário ele vai mostrar as peças sanitárias, tá? Então, se a gente desenhar fora que ele vai ter uma representação unifilar, né, só por linhas aqui, indicações no máximo de texto, e criando detalhe, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é na aba sanitário, criar um detalhe. Dentro do detalhe, o desenho vai ser mostrado, o desenho das peças vai aparecer. Então, vocês podem ver aqui, ó, que não tem escolha de ângulo, claro, porque não vai ter um detalhe isométrico, então é só dar um abrir e a princípio ele fica igual. Mas agora a gente vai começar a fazer o lançamento das peças e tubulações e vocês vão ver o desenho aqui, tá? Então, ó, só para vocês entenderem o meu desenho, o traçado que eu fiz aqui, né? Lembrando que só pode ter mudança horizontal de 45 graus, não pode ter mais que isso. Então, ó, eu fiz aqui um ralo para o chuveiro, né? Um ralo sifonado que vai coletar o que vai ser despejado pelo ralo do chuveiro, que também esse ralo sifonado vai coletar também o despejo do lavatório aqui, né? Então ele vai coletar aqui e daqui ele vem, sai essa ramificação aqui e vem e entra na saída do vaso sanitário, né? O vaso sanitário sai aqui centralizado, então eles vão se juntar aqui. E aqui, ó, eu fiz uma saída para tubulação de ventilação, então minha coluna de ventilação vai ser nessa região aqui, e aqui eu cheguei até a coluna de esgoto mesmo, né? Então aqui a tubulação de 100 milímetros que vai sair do vaso, vem até a coluna que vai coletar todos os despejos de cada pavimento, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa lançar aqui são as tubulações. É só vir aqui em cima, ó, em tubo sanitário, caso de vocês seja diferente, é só procurar aqui em sanitário, tubo, né? Então só selecionar lá e podem ver que o sistema de escolha aqui de configuração é bem parecido com o de água fria, né? Então a gente escolhe aqui a rede de esgoto, PVC esgoto, tá? Tem que lembrar que esse material às vezes ele troca sozinho, então tem que colocar PVC esgoto, né? Que é o que a gente vai utilizar. Primeiro, ó, a gente vai lançar esse de 40 milímetros, que é o do despejo do lavatório e despejo do ralo do chuveiro, tá? Então vou colocar um de 40 milímetros aqui, lembrando que a inclinação para diâmetros menores que 75 é de 2%, repetição é uma só. Aqui a peça associada é nas pontas, tá? Então ele pode ter uma ponta com bolso soldável ou ponta lisa com luva simples, que são as pontas de espera de conexão, né? Algumas conexões já têm essas peças associadas, mas vai depender aí do tipo de instalação que a gente faz. Isso depois a gente consegue alterar também, né? Então vou deixar aqui, ó, com ponta e bolso soldável. Só dá um OK. A gente vai lançar no nível 0, né? Vocês podem ver que até nem dá para escolher o nível aqui. Então, ó, vou lançar aqui. Primeiro saindo do lavatório. Beleza. E agora um saindo do ralo. O mesmo tipo de tubulação. Os dois se encontrando aqui no ralo sifonado, né? E, ó, vocês podem ver que aqui eu saí, claro, centralizado ao ralo, né? Ele vai ter uma conexão ali também, depois que eu adicionar. E aqui eu saí da parede, né? A maioria das pias hoje que a gente utiliza, elas são pias de bancada, né? Então é uma pia fixada aqui e ela não tem aquela coluna embaixo dela. Aquelas que tem a coluna, a saída de esgoto vai acompanhar a coluna e vai sair ali no chão,
né? Mas essas pias de bancada, elas vão ter a saída na parede. Até por isso, num tutorial anterior, eu falei para deixar o espaço aqui de 20 a 30 centímetros de altura, né? Para a gente conseguir colocar essa conexão ali, tá? Então ela vai sair diretamente da parede. E agora aqui eu vou ligar uma tubulação do ralo sifonado. Quer dizer, aliás, eu vou ligar aqui, ó, uma tubulação do vaso sanitário até a coluna, tá? Então eu vou fazer a tubulação principal primeiro, para depois eu vir aqui com a tubulação do ralo sifonado e conectar nela, tá? Se eu fizesse o contrário, eu teria que mover a tubulação depois para ele conseguir conectar aqui as duas e criar a conexão automática, né? Então vou fazer primeiro a tubulação do vaso sanitário ali, que é de 100 milímetros, né? Com inclinação de 1%. Só dá um OK, coloco exatamente no centro do vaso sanitário aqui e faço o traçado que eu já deixei pré-marcado ali. Vem até onde vai dar a minha coluna de esgoto aqui. Beleza? Fiz a de 100 milímetros. Agora eu faço a de 50, que é a saída do ralo sifonado, né? Tem que ser 50 para ele ter, porque ele vai ter colete de 2 pontos de 40 milímetros, né? Então tem que ser um diâmetro superior ao que está chegando ali. Então vou colocar desde o centro do ralo sifonado. Eu venho até aqui, ó, onde faz a curva de 45 e conecto com a tubulação de 100 milímetros ali. Beleza? Então fiz a conexão. Aí agora eu vou fazer a tubulação da coluna de ventilação, que também vai ser de 50 milímetros, mas eu tenho que trocar aqui a rede, ó, para ventilação, tá? Então só dá um OK também. Aí eu clico daquele ponto que eu deixei em espera. Venho até aqui, que é onde vai ficar a minha coluna de ventilação. Beleza? Então tá lançado aí as tubulações principais. Agora a gente vai lançar os aparelhos sanitários, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai lançar é aqui o ralo do chuveiro. A gente vem aqui em aparelho sanitário, clica no ponto aqui, no centro de onde a gente deixou o espaço, né? E a gente vem procurar aqui, ó, liga o filtro de material, procura chuveiro residencial de 40 milímetros, tá? Então ele interpreta aqui como sendo uma coleta do chuveiro, tá? É um ralo circular que vai coletar o despejo do chuveiro. Beleza? Ó, ele colocou o desenho do símbolo lá, do símbolo do chuveiro, né? Então, aí aqui a gente vai colocar o lavatório. O mesmo procedimento. Aparelho sanitário. Clica lá naquele ponto. E a gente procura lavatório de uso geral. Ó, aqui, né, lavatório residencial com sifão também. Então, né, vamos usar esse lavatório com sifão que vai ficar na parede, né? Aqui, ó, vocês podem ver que ele mostra algumas rotações aqui de uma saída, né? O que é essa rotação? A peça que ele interpreta aqui é a que vai receber a coleta do lavatório a 30 centímetros, por exemplo, né? E aí ele vai ter uma porção de tubulação vertical que vai descer. E daí lá embaixo ele vai rotacionar para ter a conexão aqui com a tubulação, né? Vai depender do traçado que você fez. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre com traçados ortogonais, né? Então 45, 90, 180, tudo mais. E essa rotação aqui, ele mostra que vai ser, tipo, ó, essa aqui é a entrada e ali a rotação de baixo é a saída. Então, a gente tem que colocar a peça que se adequa ao traçado que a gente fez aqui. Nesse caso, é essa de 225 graus, né, que ela vai entrar e vai sair ali pro lado esquerdo, na diagonal pro lado esquerdo, né. Caso nesse momento aqui a conexão está aparecendo correta, né, de acordo com o eixo que a gente está fazendo aqui, mas pode ser que a gente esteja fazendo uma saída para cima ali, né, o ambiente lá de cima e tal. Essa peça aqui, esse desenho não vai ficar rotacionado para cima, então a gente tem que ver qual vai ser o equivalente, né, se a gente rotacionar, qual que vai dar a saída equivalente lá. Para isso a gente escolhe agora então lavatório residencial com sifão 40 milímetros, que vai ficar na parede. Beleza? Ó, então ele colocou lá, né? Aqui é a saída do lavatório e aqui é a conexão com a tubulação de despejo, tá? E agora, ó, a gente vai lançar também o ralo sifonado, né? Então vem aparelho sanitário, clica lá no centro. A gente vai precisar escolher aqui, ó, PVC acessórios e desligar os filtros, tá? Aqui nesse momento a gente vai usar uma caixa sifonada. Por quê? A caixa sifonada é a que é usada como ralo sifonado também. A diferença é que a tampa da caixa é fechada, né? E a do ralo sifonado é uma grelha aqui, é um ralo, né? Para coletar água também. Então a gente vai usar a caixa sifonada, que vai ser colocada como ralo ali, tá? Então
Então a gente vai escolher aqui, ó, as caixas fundadas elas são dimensionadas em altura, diâmetro e altura e diâmetro da caixa, né? E por último, esse dado aqui é o diâmetro da tubulação de saída. Nesse caso a gente colocou aqui, ó, saída de 50 milímetros. Então eu vou colocar uma caixa que tenha, né, também as saídas diagonais ali. Não pode ser essas duas no caso. Então essa de 150 por 150 por 50, né? Aquela outra lá é a caixa reforçada. Ó, então, aí aqui ele adicionou a peça em uma rotação arbitrária, né? Ele pode ver que a saída dele ele colocou para a direita aqui. Na verdade, a saída é lá para baixo, né? Essa saída é que tem a proteção de sifão ali, então a gente tem que colocar ela para baixo. Claro que aqui é só representativo, mas então a gente vai pegar, clicar com o botão direito em cima e rotacionar ela para que a representação fique correta. Então a gente coloca ali. Beleza? Então está conectado com a tubulação de baixo, né? A tubulação de saída aqui de 50 milímetros. Beleza? Então agora a gente vai colocar o vaso sanitário, mesma coisa, aparelho sanitário, clica lá na ponta, liga, agora a gente pode ligar os filtros, colocar em PVC esgoto, tá? E a gente tem aqui, ó, vaso sanitário com curva, com joelho, com visita, né? Com visita de inspeção ali. Vai depender daí do projeto, né? As curvas, conexões de curvas ocupam mais espaço, então vai depender se você tem bastante espaço ali embaixo ou não. Mas o mais usual, né, é o joelho, é o vaso sanitário com joelho de 90 graus. Então atribuo lá, esse aqui ele já rotacionou automaticamente, está adicionado, beleza? Aí agora, o que vai faltar é a gente inserir as colunas e por fim as conexões, tá? Então vamos lançar a coluna aqui, ó, coluna sanitária. A gente escolhe a rede de esgoto, né? Como esse aqui, ó, aqui eu estou no pavimento tipo 1, então ele vai ter continuidade tanto para cima quanto para baixo, né? O de cima ele vai receber o esgoto do pavimento superior e a continuidade de baixo vai levar para o despejo, para a caixa de inspeção, né? Então vou deixar como ambas aqui. O ambiente eu seleciono como banheiro, né? Tá saindo de um banheiro aqui. A tubulação vai ser de PVC esgoto de 100 milímetros, né? Então só dá um OK e eu insiro exatamente ali na ponta de onde eu deixei para espera, tá? Normalmente não se passa, né, tubulação de coluna de esgoto ou qualquer tubulação de despejo dentro de parede, né, até porque a tubulação tem 100 milímetros, né, 10 centímetros. Então, ou se faz uma boneca, um preenchimento aqui só para passar a tubulação, ou se faz para fora do edifício, né? No caso, esse aqui tem uma estrutura para tampar ali e cobrir a tubulação, tá? E agora a coluna de ventilação, mesmo procedimento, coluna sanitária. A diferença é que eu troco aqui, ó, a rede para ventilação, né? Então vou lançar agora. Ela vai ter continuidade no caso aqui, nesse caso, né? Só para cima, porque é o pavimento tipo 1, então ele só vai subir para o pavimento 2. Então vou lançar na ponta ali também. E tá certo. Beleza? Então, ó, tá tudo lançado. Agora só falta a gente definir as peças pendentes, tá? Que são as conexões, no caso, né? Então, antes de definir essas conexões, eu vou dar continuidade a essas tubulações aqui, né? Para que a gente consiga, para que ele apareça possivelmente dentro do filtro com a conexão mais adequada já. Então, ó, a tubulação de esgoto, eu vou copiar, é o mesmo procedimento, elemento, colunas, copiar para outro pavimento. Eu vou copiar ela tanto para cima quanto para baixo, então do térreo e no pavimento tipo 2, tá? Então, ó, vai ter essa cópia aqui, só dá um OK, tá? E aqui a coluna de ventilação eu vou copiar para o pavimento de cima, né? Aqui entra o mesmo procedimento de cópia de pavimentos, né? De cópia de elementos para outros pavimentos. No caso das colunas aqui, eu preciso copiar para outro pavimento lá, para o segundo, no caso aqui, né? Das colunas de ventilação. Porque o segundo e até o sexto, do segundo ao sexto, eles vão ter continuidade tanto acima quanto abaixo. Então, o do segundo para cima vai ser diferente, né? Então, só copio agora no segundo, adapto o segundo e depois copio para o restante da edificação, né? Então, beleza, está lançado aqui. Agora eu já posso definir as peças pendentes, né? As conexões. Em elementos, definir peças pendentes. Beleza, ó, ele mostrou ali, já começou a mostrar as conexões. Vou usar um joelho aqui e sempre trabalhando com os filtros ligados, né? Ó, ele mostrou outro ponto aqui, curva de 45, o joelho de 100.
Beleza. Joelho de 45. Aqui ele mostra junção simples ou junção com redução antes da entrada, né? A gente pode utilizar a junção simples mesmo. Tá? Agora aqui um ramal de ventilação, ó, ele já tem a peça que leva para a saída de ventilação automaticamente, né? Então ele é vertical aqui, vai ter uma saída para a coluna ali. Aqui, ó, ele sugere uma junção simples de coluna, né? A junção simples ela vai entrar a tubulação em 45 aqui e vai entrar para a coluna, ou ter sanitário de coluna, né? Que vai entrar reto aqui e vai descer a tubulação. Eu vou colocar aqui o reto, né? Se fosse usar o de 45, teria que ter uma quebra aqui, uma queda de 45 primeiro para conectar essa de 45, né? Essa sua junção. Então, nesse caso, como eu cheguei reto, eu vou utilizar o T sanitário de coluna. Aí aqui ele não aparece nenhuma peça, né? A gente precisa desligar os filtros aqui e ver e achar o T sanitário para a coluna. No caso que é de 50 milímetros, né? De 50 para 50. Então, na verdade aqui, ó, é um joelho, né? Joelho de 90 para a coluna, né? Porque aqui ele vai continuar para cima, ele não tem uma continuidade para baixo, então ele só vai entrar aqui e vai subir. Então, joelho de 90 para a coluna de 50 milímetros, tá? Beleza? Ó, então ele lançou aqui com uma rotação errada, então eu só preciso corrigir ali, né? Beleza, está corrigido, né? Lançado ali a tubulação. E está lançado o sistema principal. Então podem ver aqui, ó, que a gente consegue observar as peças inseridas, o desenho delas todas, né? E já está tudo conectado corretamente, beleza? O que falta agora é a gente definir a parte do térreo, né? Então o despejo. Então a gente vem aqui para o térreo. Ó, vocês podem ver que eu copiei a coluna ali para baixo. Essa linha aqui eu já tinha feito antes, né? Então o que a gente vai fazer no último pavimento? Eu vou colocar aqui, ó, um tubo sanitário de 100 milímetros para sistema de esgoto, e eu vou jogar aqui 0, né? Na ponta da coluna, vou lançar um certo trecho aqui e dar continuidade até a rua, até a coleta urbana, né? E aí aqui, ó, eu fiz o lançamento da tubulação normal. A diferença é que agora aqui a gente vai inserir uma caixa de inspeção, né? Uma caixa de esgoto ali. Ó, é só selecionar a ferramenta caixa de passagem, vir aqui na conexão e inserir ela. Aqui no material a gente precisa trocar para caixas de passagem também, né? E daí com os filtros desligados, né? Deixa eu tirar aqui, ó. A gente acha as caixas de areia e caixa de inspeção. Então o que a gente vai inserir aqui é a caixa de inspeção de esgoto sifonado. Aqui que também estão as caixas de gordura, tá? Então, tem tanto caixa de areia quanto caixa de gordura, que são as que vão fazer a coleta de despejos da cozinha, né? Então, quando vocês forem inserir lá, é aqui que vocês vão achar essa caixa. Caixa de passagem, com filtro desligado, material, caixas de passagem. A gente vai inserir uma caixa de inspeção de esgoto sifonada de 80 por 80. Tá? Então, ele inseriu ali, ó. Se vocês quiserem ter a representação mais correta, né, é só rotacionar aqui, no caso para a saída ali, para ter o sifão, né? Mas essa caixa com sifão normalmente é quando tem várias caixas, né? E elas recebem vários ambientes. Então, para não voltar para os ambientes, a gente utiliza a caixa de inspeção sifonada. Vocês podem ver que ele já está conectado aqui. Para ver um pouco melhor, é só ir em hidráulico, em sanitário, detalhe, criar um detalhe em volta desse lançamento aqui. Beleza, ó, ele lançou a tubulação que está chegando na caixa e está saindo para a rua, né? E aqui a gente vai definir a peça para conectar a coluna com a saída para cá. Então, elementos, definir peças pendentes, né? Posso ligar aqui, ó, os filtros, trocar para PVC esgoto. Ele já tem aqui, ó, curva de 90, né, de coluna de 100 milímetros. Só atribuir. Pode ver que ele já conectou ali automaticamente, né? Ele vem a coluna para cá e pronto, está lançado o sistema de esgoto. Claro que daí no projeto inteiro vocês vão ter que trabalhar com várias caixas de inspeção, né? Até pelo tamanho da edificação.
Então vocês vão ter que distribuir aí nas regiões que ficar mais adequado para o projeto de vocês, tá? E aí o que falta é só a gente finalizar a coluna de ventilação também, né? Então entrando aqui no detalhe, ó, tem a coluna de ventilação, que lá no topo da edificação, né, no barrilete ou no final da coluna, a gente precisa inserir uma peça que vai ser o terminal de ventilação. Então a gente só vou copiar aqui, ó. No caso, quando vocês vão inserir só quando vocês finalizarem o projeto. Então só vir aqui em colunas, copiar para outro pavimento. Vou copiar esse daqui lá para o barrilete, tá? Que é lá onde eu vou deixar a saída da minha coluna. Então, ó, deixei a saída aqui e agora eu entro num detalhe isométrico, detalhe sanitário, desculpa, que só envolve essa coluna, e vou definir a peça pendente ali. No caso, ele puxou uma peça que já estava inserida lá embaixo, né? Como eu copiei a coluna, ele puxou a peça junto. Então, eu vou ter que selecionar aqui, definir uma peça por seleção, tá? Então, essa daqui. A gente vem aqui, desliga os filtros, né? Eu procuro aqui um terminal de ventilação. Deixa eu ligar o filtro de tipo aqui. Ó, terminal de ventilação coluna, tá? Aqui o desenho representativo é só um círculo, mas ele interpreta como uma peça que vai ali, que vai sempre no final da coluna de ventilação, tá? Ela é uma peça de proteção contra a entrada de fluido, de sólido aqui, tá? Então ele fica ali. Beleza? Esse é o sistema de esgoto, sistema sanitário, né, de instalação sanitária do projeto. E a única diferença é a forma de interpretar os materiais, né? São os materiais, a forma de lançamento que é um pouco diferente. A gente sempre trabalha no nível plano, né, no zero. Não fica trabalhando em altura, até porque não dá para fazer um lançamento de desenho isométrico de instalação sanitária, por exemplo, né? Por isso que a gente só copia as colunas, que as colunas é que vão se conectar em todo o projeto, né? Através dessas peças de conexão aqui. E daí é isso, né? Que a gente faz o lançamento. Vocês podem copiar as tubulações, assim como a água fria também, para outros pavimentos, caso seja o mesmo lançamento. Dá para copiar tudo aqui e fazer a mesma manipulação, tá? Só não dá para fazer a manipulação vertical. No caso, então, só a horizontal e depois copiar para todos os pavimentos, fazer a continuidade das colunas. É o mesmo processo da instalação de água fria e de água quente também, beleza? Então, até o próximo vídeo.